Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lau Pacheco e você está no Ânsia na Fala. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conto A Causa Secreta do Machado de Assis. Bom gente, acho que não tem ninguém que nunca tenha ouvido falar do nosso querido Machado de Assis, né? Por favor, você não habita Marte. Então, vamos falar um pouquinho rapidinho, só para não ficar muito longo, quem foi Machado de Assis, né? E entender um pouquinho do porquê dele ter sido tão aclamado e ter essa representatividade dentro da literatura brasileira. O Machado de Assis faz parte do realismo e a gente costuma, né, ler, principalmente em livro didático, que foi o Machado que instaurou, né, que inaugurou o realismo aqui no Brasil. Bom, gente, essa caracterização aqui, ela é um pouco limitada, né? Ela serve muito bem para fins didáticos, mas a gente sabe que quando se trata de um autor, de um escritor que teve um grande destaque, que inovou mesmo, dificilmente ele vai se enquadrar dentro de uma caixinha. Então, assim, em relação à época, né, o Machado de Assis, ele está dentro do realismo, de tudo que estava tendo como relevância naquele momento, o cientificismo, né, a ciência reinando e chegando também na literatura. Então, logicamente que ele tem essa influência, assim como os outros escritores do realismo. Acontece que o Machado de Assis desenvolveu um estilo particular e que fez com que ele se destacasse, né, tanto e ter sido tão reconhecido posteriormente e até hoje ser aí o nosso grande nome da literatura brasileira. Bom, A Causa Secreta é um conto curtinho, mas muito interessante. Ele traz 3 personagens, a Maria Luísa, o Garcia e o Fortunato. Fortunato e Maria Luísa são casados. Fortunato, um homem de meia idade, né, com uma vida aparentemente normal, porém ele tem um gosto um pouco peculiar, um pouco estranho a princípio, né, de gostar e de se envolver muito com aqueles que estavam feridos ou doentes em estados assim bem degradantes. Então a gente percebe que ele tem essa que vai além da medicina, né? Ele tem um envolvimento com esses casos muito extremos. E numa dessas circunstâncias que aconteceu um acidente, que uma pessoa, né, foi ferida e que Fortunato estava ali, né, apareceu junto com Garcia, que era um vizinho, né, um estudante de medicina ainda. E então os dois vieram se encontrar no dia desse ocorrido e até um ajudou o outro ali a cuidar do doente e tal, do ferido, né? A partir daí os dois estabelecem uma amizade e decidem montar uma casa de saúde juntos, né? Uma vez que Fortunato se dedicava muito ao cuidado com o outro e desenvolvia pesquisas e tudo. A Maria Luísa nessa história, ela é uma personagem tensa, que aparece sempre, a gente tem a sensação que ela tá sempre preocupada, sempre, sabe, com alguma coisa incomodando. O Garcia, ele é um personagem extremamente interessante, vai lembrar que esse conto tem o narrador em terceira pessoa onisciente, tá? O Garcia, ele é uma pessoa muito observadora, a gente percebe que ele faz uma análise, né, dos personagens, principalmente do próprio Fortunato. O nosso narrador, ele é em terceira pessoa e ele tem uma característica que a gente já pode colocar aí como típica do Machado de Assis. Ele é um narrador, terceira pessoa onisciente, porém que estabelece um diálogo com o leitor. Isso é típico do Machado de Assis. Então é uma inovação, né, esse tipo de narrador que parece que está realmente sentado com a gente contando uma história. Então no comecinho da história, que também já é outra característica, ela não tem aquele começo, meio e fim. Ela começa falando de uma cena, né? E aí o narrador fala pra gente, então, acontece que esses personagens, eles estão mortos, então vem cá que eu vou te contar o que aconteceu. Então já começa invertido, né? Não é aquela narrativa linear que a gente tá acostumado, ela tem os flashes, essa digressão, esse vai e vem, que a digressão é uma característica muito marcante também do Machado de Assis. Então aqui a gente tem essa ordem, começa com uma cena, o narrador chega e fala, olha, eles morreram, vem cá que eu vou contar o que aconteceu. E aí de fato começa a história até o momento daquela cena que estava no começo do conto. E aí desenrola pro nosso desfecho. Bom, a primeira pergunta que costumam me fazer é, Laura, qual é a causa secreta? Gente, vamos lá, vamos por partes.
O Garcia é um personagem que parece que analisa o Fortunato. Ele percebe que o Fortunato, além de ser um ótimo cuidador, de estar ali envolvido com as questões da medicina e com o cuidado mesmo do ser humano, alguma coisa é estranha. E a Maria Luísa parece em todos os momentos que ela tá apreensiva, tensa, e até tem um momento do conto que fala que ela parece que tem um certo temor do marido. Então ela é bem passiva, assim, bem na dela, muito bonita, muito meiga, mas assim, sempre, sabe, parece que ela tá com medo de alguma coisa. E aí, a história se desenrola e o Machado de Assis, ele tem mania de fazer isso, né? Ele vai dando dicas pra gente, ele vai dando pistas, que numa primeira leitura você não pega, mas faz uma segunda leitura pra você ver como que tava tudo ali, só você não viu. Então o Garcia começa a estranhar alguns comportamentos do Fortunato, até que a Maria Luísa pede para que o Garcia intervenha e converse com um amigo, falando que ela não estava gostando das experiências e dos estudos que ele estava fazendo com os ratos, os gatos, né, uma coisa assim meio de envenenar os ratinhos, testar umas coisas lá, e aquele barulho de bicho sofrendo na casa dela estava deixando ela desconcertada. E aí o Garcia vai conversar com o Fortunato para ele parar de fazer isso com a pobre garota, pela qual, inclusive, Garcia parece que está estabelecendo ali um romance, um amor, ali uma coisa, os dois, sabe? Tem todo um carinho, até porque o Garcia, né, regula com a idade da Maria Luísa e o Fortunato é mais velho, então logo de cara ele já começa a falar, essa mocinha é bem interessante. Mas lógico, ele era amigo e não acontece nada, mas a gente sabe, rola um negócio aí no ar, né? Machado de Assis adora esses triângulos amorosos. E aí a gente percebe que tem alguma coisa no ar. Mas enfim, ele vai lá conversar com o Fortunato e quando ele chega, ele pega o Fortunato torturando um rato. Sim, gente, torturando um rato, cortando as patinhas, colocando assim no fogo, uma coisa medonha. E aí Garcia fala, agora eu entendi. Não é que ele é uma pessoa que gosta de cuidar do outro, do ser humano, não é isso não. Ele gosta de ver o sofrimento alheio. E eis aí a nossa causa secreta. Fortunato é um sádico. Tcharam! Machado de Assis, né, como também uma das suas grandes características, analisando o ser humano, mostrando, né, esses alguns lados que não são tão bem-vindos, que a gente não quer muito saber, mas que existem. Olha só, aquele Fortunato, um homem de meia idade, casado, bem de vida, né, um sádico. Então, quando ele fala isso, se você é um leitor atento, você já saca que em vários momentos isso foi colocado pra gente. Tem um momento que ele tá assistindo uma peça e que ele só se interessa pela parte sanguinária da peça de teatro. Quando ele vai ajudar o próprio enfermo, que o Garcia tá junto, que é quando eles se conhecem, ele só se preocupa enquanto o cara tá lá à beira da morte, né? Porque na hora que o cara vai lá pra agradecer, ele nem dá bola, satiriza o cara. Então assim, ele não tava preocupado com o homem de fato. Então ele gostava de ver era a dor, o sofrimento, ele ficava feliz com isso, né? Isso dava um prazer pra ele. Bom, e aí o que acontece já caminhando para o final? Maria Luísa fica doente, e uma doença muito séria, e ela começa a exigir um cuidado muito grande. Adivinha quem vai cuidar dela quando ela está lá quase com um pezinho na cova? Claro, Fortunato. E aí a coisa vai até que Maria Luísa morre. E aí a gente tem a cena final, que eu vou ler pra vocês, e aí vocês vão falar, nossa, o cara é bom mesmo, não é à toa que Machado de Assis é Machado de Assis. Então, eu vou ler pra vocês, tá? Entretanto, Garcia inclinou-se para beijar outra vez o cadáver, mas então não pôde mais. O beijo rebentou em soluços e os olhos não puderam conter as lágrimas que vieram em borbotões. Lágrimas de amor calado, irremediável desespero. Fortunato, à porta onde ficara, saboreou, tranquilo, essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. E aí a gente tem algumas possíveis interpretações, né? Isso aqui então, a Maria Luísa morreu, o Fortunato flagrou, né, o Garcia dando um beijo e ali mostrando que ele sim tinha um amor que não foi consumado, mas que existia, né, o tempo todo tem esse ar aí de ambos os lados, uma coisa meio platônica, que não chega a se concretizar. E ele fica feliz de ver o sofrimento moral, não só físico, do Garcia. Então, algumas análises mais profundas vão falar pra gente
que a causa secreta vai além do Fortunato ser um sádico, que pode ser também que pode ser ele ter criado, né, ele ter saboreado por muito tempo esse amor proibido entre os dois, como se ele soubesse que existia, ele gostasse de ver o Garcia sofrendo com essa dor moral, a Maria Luísa sofrendo e os dois não consumando esse fato. Então, algumas análises mostram também essa possibilidade de que a causa secreta vai além dele ser sádico, também dele contemplar esse sofrimento moral do amor dos dois, que ele sempre soube que existia ali no ar, né? Então, assim, gente, é um conto muito legal e que vale a pena. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. O conto A Cartomante, a análise, eu vou deixar pra colocar o vídeo na sexta-feira, tá? Porque como atrasou o de hoje, aí pra não ficar colado um no outro, pra dar tempo, né, de dar uma decantada nas informações. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Um beijo e até logo mais. Tchau!